Você já parou para pensar o que faria se, de repente, tudo parasse de funcionar? Sem luz, sem água, sem sinal no celular. Imagina acordar num dia qualquer e perceber que a cidade parou. Não é um blackout comum. É algo maior. Algo que não volta em algumas horas. O silêncio nas ruas é estranho, os vizinhos estão inquietos, e aquela sensação incômoda começa a crescer dentro do peito. Tem algo muito errado acontecendo. Nos primeiros momentos, muita gente ainda acredita que o sistema vai se recuperar. Mas os sinais estão ali, gritando. Os mercados sendo esvaziados, os postos de gasolina com filas quilométricas, e o clima de tensão aumentando a cada minuto. É aí que uma pergunta começa a martelar na cabeça. Devo ficar aqui e proteger o que tenho, ou está na hora de cair fora antes que seja tarde demais? Essa decisão pode ser a linha tênue entre a sobrevivência e o desastre. Neste guia, você vai entender o que realmente acontece nos 90 dias de colapso urbano e como identificar os sinais que indicam o momento exato de fugir ou resistir. Prepare-se. O tempo de agir é agora, porque quando o caos se instala, quem não tem um plano, vira parte do problema. Imagine que tudo ao seu redor muda de uma hora para outra. Você acorda, vai à cozinha e percebe que a eletricidade foi embora. Seu celular não tem sinal. Você abre a torneira e nada de água. O que aconteceu? Um grande colapso atingiu sua cidade e, agora, você precisa se virar para sobreviver. No primeiro dia, a maioria das pessoas ainda está calma. Elas acreditam que o governo vai resolver tudo rapidamente. Mas, enquanto isso, os mercados começam a ter problemas, já que cartões não funcionam e muitos não têm dinheiro vivo. Quem percebe isso cedo corre para estocar o que pode, mas logo as prateleiras ficam vazias. No segundo e terceiro dia, a ficha cai. Sem reabastecimento, os supermercados viram alvos de saques. Se você ainda não garantiu seus suprimentos, entrar no meio da confusão pode ser perigoso. A polícia tenta conter o caos, mas os recursos são limitados. O pânico se espalha. A grande pergunta é: você está preparado? O que fazer nos primeiros 3 dias? Tomar decisões rápidas. Decida se vai ficar onde está ou se é mais seguro sair da cidade. Garantir água. Encha banheiras, garrafas e qualquer recipiente disponível. A água pode acabar a qualquer momento. Combustível. Se puder, abasteça seu carro rapidamente. Postos ficarão sem gasolina em pouco tempo. Dinheiro em espécie. Se precisar comprar algo, tenha dinheiro vivo. Sem eletricidade, cartões são inúteis. Comunicação e informação. Ter um rádio de emergência pode ser a diferença entre estar informado ou ficar no escuro. Ficar discreto. Evite sair de casa desnecessariamente. Pessoas desesperadas podem ser perigosas. Nos primeiros 3 dias, quem se preparou tem uma grande vantagem. Mas esse é só o começo. O verdadeiro desafio ainda está por vir. A primeira semana, o início do caos. Se os primeiros 3 dias foram difíceis, a primeira semana revela o verdadeiro impacto do colapso. Agora, os supermercados estão completamente vazios. O pouco que sobrou é disputado com violência. Sem abastecimento, farmácias também ficam sem medicamentos essenciais, e quem precisa de remédios controlados ou insulina entra em desespero. O que antes eram apenas pequenos furtos se tornam invasões a residências. Pequenos grupos começam a se organizar para saquear casas em busca de comida, água e qualquer recurso valioso. A polícia, sobrecarregada e sem comunicação eficiente, perde o controle da situação. Se você ainda está na cidade, sua prioridade é segurança. Esconder estoques de alimentos e manter um perfil discreto pode salvar sua vida. Se as pessoas descobrirem que sua casa ainda tem comida, você pode se tornar um alvo. O que fazer na primeira semana? Manter silêncio total sobre seus recursos. Não comente com ninguém que você tem suprimentos. Refúgio seguro. Se sua casa não for segura, considere mudar de local. Defesa pessoal. Você pode não querer, mas se proteger será inevitável. Ter um plano de defesa é essencial. Evitar deslocamentos desnecessários. Quanto menos você sair, menos risco corre. Fortificar sua residência. Reforce portas e janelas. Minimize sinais de que há alguém na casa. Se sobreviver a primeira semana já parece um desafio, o pior ainda está por vir. Você está pronto para enfrentar os próximos 30 dias? O primeiro mês, a sobrevivência fica ainda mais difícil. Agora, a situação já é completamente diferente do primeiro dia de colapso. Não há mais comida nos mercados, os saques transformaram bairros inteiros em zonas de guerra, e a maioria das pessoas já percebeu que a ajuda do governo não virá tão cedo.
Quem não se preparou antes do colapso está enfrentando a dura realidade da fome e da escassez. As ruas não são mais seguras. Gangues começam a se formar, e pequenos grupos tomam o controle de áreas onde podem encontrar suprimentos. Durante o dia, algumas pessoas ainda tentam sair em busca de comida e água, mas à noite, o perigo triplica. Sem eletricidade, a escuridão esconde ameaças em cada esquina. As doenças também começam a se espalhar. Sem coleta de lixo, ratos e insetos se multiplicam, aumentando o risco de infecções. Sem água potável, muitos acabam consumindo fontes contaminadas, o que leva a surtos de diarreia e outras doenças. Hospitais já não funcionam, e remédios são artigos de luxo. A fome faz as pessoas tomarem decisões desesperadas. Algumas tentam trocar objetos de valor por comida, mas quando isso não funciona, começam a invadir casas em busca de qualquer coisa comestível. É nesse momento que as famílias mais vulneráveis se tornam alvos fáceis. O que fazer após o primeiro mês? Controle rigoroso dos seus estoques. Cada refeição conta. Evite desperdícios e tenha um plano para racionar sua comida. Purificação de água. Nunca beba água sem antes purificá-la. Filtros, fervura ou até mesmo tratamento químico podem salvar sua vida. Desenvolver alternativas de alimento. Se possível, começar um pequeno cultivo ou aprender a caçar e pescar pode ser essencial. Manter-se invisível. Se as pessoas souberem que você tem suprimentos, cedo ou tarde irão atrás deles. Preparar um plano de fuga. Se a cidade ficar insustentável, ter um plano de saída bem definido pode ser a única opção. O primeiro mês foi um verdadeiro teste de resistência. Mas os próximos 60 dias definirão quem realmente consegue sobreviver. O segundo mês, a nova ordem do caos. Agora, o que restava da normalidade desapareceu. Quem sobreviveu até aqui já aprendeu que o mundo não é mais o mesmo. O caos se estabeleceu de vez, e a violência se tornou a nova lei. Gangues dominam áreas inteiras, impondo suas próprias regras e cobrando pedágios para permitir que as pessoas circulem. Quem tem armas, tem poder. Quem não tem, está à mercê dos mais fortes. A fome extrema transforma pessoas comuns em predadores. Histórias de grupos que atacam outros por um punhado de comida se tornam comuns. Aqueles que ainda tinham reservas agora enfrentam o dilema de tentar escondê-las ou defendê-las. A escassez faz com que até mesmo migalhas sejam disputadas. O frio ou o calor, dependendo da estação, tornam a sobrevivência ainda mais difícil. Sem eletricidade, não há aquecimento ou refrigeração. O lixo e os corpos nas ruas geram um cheiro insuportável, e o risco de doenças aumenta ainda mais. Quem sobreviveu até aqui, já não é mais o mesmo. O medo constante molda cada decisão. Alguns tentam se organizar em comunidades para aumentar as chances de sobrevivência, enquanto outros se isolam completamente. O que fazer após 60 dias de colapso? Ficar o mais invisível possível. A essa altura, qualquer pessoa pode ser uma ameaça. Quanto menos souberem sobre você, melhor. Fortalecer sua moradia. Se ainda estiver na cidade, reforçar portas e janelas pode evitar invasões. Armas e defesa. Se ainda não tiver, improvise algum tipo de proteção. Um simples bastão pode fazer a diferença em um confronto. Caçar e coletar alimentos. Se seus estoques estiverem acabando, aprender a identificar fontes alternativas de alimentos será essencial. Manter a mente forte. O desespero pode levar a erros fatais. Manter a calma e tomar decisões estratégicas aumenta suas chances de sobrevivência. A essa altura, não há mais ilusão de que tudo voltará ao normal rapidamente. Quem ainda espera por um resgate está fadado ao fracasso. Mas ainda há um desafio maior pela frente: o terceiro mês. O terceiro mês, a sobrevivência dos mais fortes. Chegar até aqui significa que você já superou desafios inimagináveis. Mas agora, a seleção natural está em pleno funcionamento. Apenas os mais resilientes, estratégicos e bem preparados continuam vivos. A cidade, antes vibrante, agora parece um cenário de guerra abandonado. Prédios queimados, carros destruídos e um silêncio perturbador tomam conta das ruas. Quem sobreviveu até este ponto já não é a mesma pessoa de antes. A fome atinge níveis extremos. Não há mais estoques ocultos para saquear. A água potável se tornou uma raridade. Epidemias começam a surgir devido ao acúmulo de lixo e corpos em decomposição. Sem hospitais ou remédios, até uma simples infecção pode ser uma sentença de morte. Gangues organizadas se tornaram verdadeiras facções armadas. Elas controlam territórios, cobram tributos e fazem justiça com as próprias mãos.
Se você ainda está na cidade, cada dia é um novo jogo de sobrevivência. Mas nem tudo está perdido. Este é o momento em que aqueles que se prepararam de verdade fazem a diferença. Grupos pequenos e bem organizados conseguem se esconder, criar sistemas próprios de purificação de água e desenvolver estratégias para conseguir alimento. A palavra-chave agora é adaptação. Como sobreviver após 90 dias de colapso? Sair da cidade pode ser a melhor opção. Se ainda estiver em um grande centro urbano, sua chance de sobrevivência diminui a cada dia. Refúgios em áreas rurais podem ser uma alternativa. Criar fontes renováveis de alimento. Se possível, começar a cultivar plantas resistentes e aprender a caçar podem garantir comida no longo prazo. Atenção redobrada com a saúde. Com hospitais fora de operação, evitar ferimentos e doenças é mais importante do que nunca. Forjar alianças estratégicas. Mesmo desconfiando de todos, ter aliados pode aumentar suas chances. Mas escolha bem em quem confiar. Pensar no futuro. Se o colapso persistir, será necessário reconstruir um novo modo de vida. Aprender habilidades úteis como purificação de água, primeiros socorros e construção pode ser a diferença entre viver ou morrer. Após 3 meses, o que era uma crise temporária se transformou em uma nova realidade. O antigo mundo ficou para trás. Agora, a única certeza é que quem se adaptou tem uma chance. Quem não se preparou, já ficou pelo caminho. A nova ordem, um mundo sem lei. Se você sobreviveu até aqui, já não é mais um civil comum. Você se tornou um sobrevivente em um mundo onde a antiga ordem colapsou. Não há mais governo, não há mais polícia, não há mais direitos garantidos. Tudo se baseia na força, na estratégia e na capacidade de adaptação. Os predadores, gangues organizadas e ex-militares que tomaram o controle das áreas urbanas. Eles impõem sua própria lei e dominam recursos essenciais, cobrando tributos em troca de proteção. Para eles, fraqueza significa morte. Os sobreviventes isolados, pequenos grupos ou indivíduos que conseguiram se manter escondidos, vivendo do que podem caçar, plantar ou estocar. Cada encontro com estranhos é uma roleta russa, pois nunca se sabe se encontrarão aliados ou inimigos. As comunidades organizadas, pequenos assentamentos começaram a surgir. Eles se protegem juntos, desenvolvem agricultura básica e criam sistemas de defesa. Mas são alvos constantes dos predadores, que querem seus suprimentos. A tecnologia que restou é usada apenas por aqueles que tinham conhecimento para preservá-la. Baterias solares, rádios de ondas curtas e alguns dispositivos antigos ainda funcionam, mas a internet e a eletricidade como conhecíamos são coisa do passado. Se há uma esperança para o futuro, ela está nas pequenas comunidades que começaram a se reorganizar. Elas precisam de líderes, de pessoas com conhecimento técnico, de médicos, engenheiros, agricultores e combatentes. Não é mais sobre quem tem o carro mais caro ou a casa mais luxuosa. Agora, o que importa é quem tem habilidades úteis para a sobrevivência. A sociedade do consumo foi substituída pela sociedade da autossuficiência. O comércio voltou a ser baseado em trocas. Ouro e prata têm algum valor, mas comida, medicamentos e munição valem muito mais. Você ainda está aqui. Isso significa que você aprendeu a sobreviver no caos. Agora, a pergunta é: você será apenas mais um tentando resistir ou ajudará a reconstruir um novo mundo? O colapso não acabou. Ele apenas deu início a uma nova era. Uma era onde só os preparados têm lugar. Então é isso. Agora você já tem uma noção clara do que pode acontecer em um colapso e, principalmente, como identificar aquele momento decisivo entre ficar ou fugir. Agora, os que restaram estão divididos em 3 grupos principais. Mas olha, não adianta só assistir e pensar: um dia eu me preparo. Quando o caos começa, ele não avisa. Ele chega de repente, e quem não se antecipou, fica para trás. Fique atento aos sinais. A falta de comunicação, o desabastecimento, o comportamento das pessoas à sua volta. Tudo isso é como um alarme silencioso que só quem está preparado consegue ouvir. Lembre-se, o colapso não espera ninguém. E quando ele chegar, você vai querer já ter decidido, e não estar tentando descobrir se é hora de resistir ou partir. A preparação começa agora. Porque no meio do caos, só sobrevive quem agiu antes. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou te fez pensar em como você realmente precisa se preparar, já se inscreve no canal. Aqui a gente fala real, sem enrolação, e te mostra como estar um passo à frente quando tudo sair do controle. Ativa o sininho também, porque no próximo vídeo a gente vai falar de estratégias que quase ninguém comenta, mas que podem salvar sua vida. Nos vemos lá. Até mais, e prepare-se.